curso vai começar agora falando um pouco de o que é o comportamento humano. Eu decidi começar por esse tópico porque ele vai ser base para tudo aquilo que a gente vai ver. Quando a gente pensa sobre comportamento, a gente normalmente acaba fazendo descrições como, por exemplo, fulano é preguiçoso, Beltrano é muito inteligente. E aí a gente acaba criando rótulos, criando categorias para explicar o comportamento das pessoas. Mas se a gente for parar agora, se vocês pausarem esse vídeo nesse momento e perguntarem para umas 4, 5 pessoas diferentes o que é ser preguiçoso, o que é ser inteligente, vocês vão ver que as respostas mudam muito de pessoa para pessoa. Muitas vezes a gente pode achar que ser inteligente é tirar boas notas, ou que ser inteligente significa que você estuda bastante, ou que lê muito, ou que você tem uma habilidade para o desenho, ou que você toca um instrumento musical e você tem uma habilidade para músicas. Então, o que é ser inteligente vai variar muito. A mesma coisa porque é preguiçoso. O que é uma pessoa preguiçosa? É uma pessoa que acorda tarde, mas de repente eu posso ser uma pessoa que acorda mais tarde e é super produtiva ao longo do dia. Ser preguiçoso quer dizer que aquela pessoa não faz as atividades dela, mas se ela está dando conta e fazendo com atraso, mas dando conta. Varia muito o que a gente coloca nessas categorias. E aqui, nesse curso, eu vou ensinar vocês a olhar para o comportamento de outra forma. Se a gente olha para o comportamento das pessoas, é algo muito amplo. É o que a gente faz, por exemplo, agora eu estou falando, estou gesticulando, é o que a gente pensa, é o que a gente sente. Então o comportamento, ele é uma ação nossa, mas não é algo que a gente faz, o que a gente pensa, o que a gente sente, do nada e no nada. Por mais que às vezes a gente acha, né? Eu canso de ouvir, eu juro que foi do nada. E aí o treino vamos ver se foi do nada mesmo? O comportamento, ele é fruto de uma interação nossa com o nosso ambiente. Tudo ao nosso redor, tudo que nos cerca, acaba indicando pra gente como a gente deve se comportar. As pessoas, os lugares, as situações. O nosso comportamento, ele existe dentro de um contexto. E, na verdade, ele vai depender desse contexto para existir. Eu vou dar ao longo do curso vários exemplos para vocês. A gente vai começar com o exemplo do João. O João é uma criança que está agora tendo que fazer várias atividades da escola em casa. Então estão vindo muitos exercícios e muitas coisas que ele precisa fazer em casa. E o João ainda precisa do auxílio dos pais. E esse momento de fazer atividade tem sido um pesadelo na casa do João. Em geral, um exercício que quando o João quer, ele vai fazer em 10 minutinhos, chega a levar 2 horas para ele terminar. Vocês já viram isso em algum momento? Possível, né? Então, o que está acontecendo com o João? Se o João é capaz de fazer a atividade em 10 minutos, por que ele está levando 2 horas? Quando a gente olha para o comportamento da criança, a gente precisa entender exatamente o que ele faz. A gente podia dizer, João está sendo preguiçoso, ou João está enrolando. Mas o que exatamente o João está fazendo? De repente, quando a gente olhar para isso, a gente vai ver que o João aponta o lápis 50 vezes, que o João esquece a borracha, que lembra que o livro ficou na mochila, e ele olha para cima, e ele vira, ele pede água, ele vai no banheiro. Quando a gente começa a detalhar, a gente começa a entender, tô vendo quais são os comportamentos que ele faz para enrolar. O que é esse enrolar? E aí a gente começa a ter elementos, inclusive, do que a gente pode fazer para prevenir esse comportamento. E se os lápis estiverem apontados? E se a água já estiver na mesa? E se a borracha estiver bem ali? E como eu posso organizar o meu ambiente para evitar que esses comportamentos do João ocorram? Quando eu entendo exatamente o que são os comportamentos que o João faz, eu ganho elementos de como eu posso prevenir que isso ocorra. Mas é preciso ir um pouco além. Quando a gente descreve um comportamento, principalmente quando vocês procuram um psicólogo, em geral a gente tende a descrever o que a criança faz, por exemplo, de inadequado. E a gente centra nisso, e isso é normal que a gente centre sobre esse ponto. E aí eu sempre pergunto, mas o que aconteceu antes? E aí a família vai me dizer, ele não fez o exercício, ele enrolou, ele ficou 2 horas. E aí eu pergunto de novo, mas antes disso, o que estava acontecendo?
O que aconteceu no ambiente do João? E aí a gente começa a ter vários elementos. E esses elementos do que acontece antes são muito importantes. E eu vou explicar para vocês por quê. Vamos imaginar que no cenário do João, os pais trabalham muito e muitas vezes esse tempo de fazer exercício acaba sendo um tempo corrido que eles têm. E eles não conseguem nesse dia a dia, às vezes, ter tempo para brincar todos os dias, para interagir tanto com o João. Então, na hora que os pais chegam em casa, que vão fazer atividade com ele, o João já não viu os pais durante o dia. E aí, se o João fizer atividade em 10 minutinhos, os pais vão dizer muito bem e vão seguir com as atividades que eles precisam fazer no dia. Mas quando o João fica 2 horas enrolando, apontando lápis e indo atrás da borracha, esse tempo de interação se prolonga para 2 horas. Quando a gente começa a entender que, de repente, existe elemento nesse ambiente muito tempo que não se viam, não consegue ter tempo para brincar, todos esses elementos vão dando informações para a gente. Uma outra informação que nesse caso a gente poderia ter é que quando o João faz atividade com a babá, ele faz rapidinho e esse comportamento não acontece. E aí a gente fica, opa, mas se na escola ele faz atividade rápido, se quando é com a pessoa que ajuda a gente em casa ele também faz essa atividade rápido, por que isso está acontecendo quando a gente está fazendo atividade juntos? As pessoas, como por exemplo, se é com a mãe, se é com o pai, se é com o tio, o ambiente, se é em casa, se é na escola, o contexto, se é um contexto acadêmico, escolar, ou se é um contexto familiar, com a televisão ligada, com outras coisas acontecendo, tudo isso acaba gerenciando, acaba influenciando o nosso comportamento. Por isso que, sempre que eu escuto ou pais ou escola falar, mas em casa ele não faz isso, ou a escola faz, mas olha, aqui é tranquilo, isso não acontece. Uma coisa que a gente precisa entender é que é normal. A gente tem comportamentos diferentes de acordo com o ambiente, de acordo com as pessoas e de acordo com a situação. Todos nós fazemos isso. Então, esse é o primeiro passo. Um segundo passo é eu entender as consequências. A gente já falou um pouquinho disso aqui. Por exemplo, quando o João fica enrolando e demora e tudo mais, o pai fica lá, diz, não, João, vamos, olha, eu tô aqui, eu vou te ajudar e vamos fazer juntos, você consegue. E ele tá lá, ou então também tá lá, nossa, vamos, por que você não faz? Olha, que preguiça. Pode ser os dois modelos, mas seja ele dando uma atenção de incentivo, seja ele dando uma atenção de correção, em ambos os casos ele acaba passando um tempão junto naquela atividade. E se a criança tem pouco momento de contato ou acaba tendo nessa correria que a gente vive, esse tempo acaba de repente não tendo a qualidade que ela está buscando, ela pode acabar tendo esses comportamentos, não de modo planejado. Isso é um ponto muito importante. Então não é que João fica, deixa eu ver, então quando meu pai chegar eu vou... Não, gente, não é. A gente faz essas coisas, a gente tem os comportamentos que a gente apresenta, não são necessariamente planejados, eles simplesmente acontecem, eles fazem parte do nosso dia a dia, fazem parte da nossa interação. E é normal que seja assim. A forma como o ambiente ocorre acaba também influenciando que ele aconteça. Nesse exemplo do João, tem duas coisas que são importantes. Tanto se a atenção que os pais estão dando fosse uma atenção de elogio ou de correção, ambos poderiam estar fazendo com que João demorasse mais tempo para terminar o exercício. Esse é um ponto muito, muito importante da gente atentar. A gente ainda vai falar mais sobre isso. Para o João, é só atenção. E isso pode manter. Agora, a gente tem uma questão muito importante. Nós podemos ter o mesmo comportamento por motivos diferentes. E a gente pode, inclusive, a mesma pessoa, o mesmo João, apresentar a mesma ação de não olhar, esquecer a água, levantar e ir para o banheiro por outro motivo. Digamos que João está tendo muita dificuldade nas aulas de matemática e nas atividades de matemática. Então, João, toda vez que precisa resolver os exercícios de matemática, ele começa a fazer isso, aponta o lápis e a borracha e onde está.
Nisso, ele e o pai vêm de repente e acaba. Vamos, João, aqui, não tá vendo? Olha, 2 mais 2 é 4, claro que é 4. João vai lá e coloca o 4. Né? Muitas vezes esse comportamento pode estar ocorrendo tanto porque o João pode estar querendo se esquivar e não fazer a atividade, como porque ele pode estar querendo tentar conseguir essa resposta. E qual é a resposta para ele colocar lá? Porque ele está tendo dificuldade com matemática. Se a gente pensar nesse outro cenário, que é um cenário diferenciado, vamos voltar para o nosso primeiro, melhor. Se a gente pensar no nosso primeiro cenário, talvez a gente conseguisse já resolver a situação estabelecendo uma regrinha. Olha, João, assim que você terminar a sua atividade, nós vamos brincar juntos por 10 minutos, por 15 minutos. Você escolhe a brincadeira. E aí eu acabo dando aquilo que o João está buscando, que é esse tempo junto de interação, sem que ele precise fazer coisas inadequadas. Ao contrário, eu ensino para ele que quando ele faz as atividades, ele consegue o tempo comigo. Nesse segundo caso, que já é um caso de repente que João está fugindo da atividade porque ele está tendo dificuldades, o melhor cenário não seria estabelecer que a gente brinca depois. Por quê? Porque brincar depois não vai diminuir a dificuldade que ele está tendo. O melhor cenário seria: vamos lá, qual é a dificuldade? E aí, às vezes, a gente vai descobrir que o João tem dificuldade para entender os sinais, que ele não entende o que significa o mais e o menos direitinho. Então, o que a gente precisaria seria ensinar pré-requisitos para o João, ajudá-lo no que ele tem dificuldade para que ele não precise se esquivar e olhar para cima e fazer tudo isso para escapar da atividade, nem para tentar conseguir a resposta. Quando eu identifico qual a razão da minha criança estar se comportando, eu consigo saber exatamente o que eu preciso fazer. Em um caso, o meu comportamento pode ser a melhor estratégia X. Por exemplo, vamos brincar depois que isso terminar a atividade. No outro caso, ensinar o que ele está tendo dificuldades pré-requisitos vai ser o melhor cenário. Eu preciso identificar qual é o motivo de João estar fazendo isso. E para eu conseguir identificar os motivos, eu preciso olhar quais são as consequências, quais são os antecedentes. Por exemplo, no caso 2, mesmo o João estando lá fazendo o exercício de matemática, mesmo que eu não desse atenção nenhuma para ele, ele continuaria enrolando. Mesmo que fosse com outras pessoas, ele continuaria enrolando. E mesmo na escola, ele continua. Aí a gente vê, opa, então não depende da pessoa, talvez tenha alguma coisa a ver com o exercício. O meu papel nesse curso vai ser dar essas ferramentas para vocês. Eu vou treinar o olhar de vocês. Isso são coisas que a gente faz naturalmente, que a gente não planeja, que a gente não está pensando em como eu vou fazer, mas a gente faz. E eu vou treinar vocês a identificar e perceber quais são os motivos e quais são as situações, para que vocês saibam o que fazer. E vocês planejem qual a melhor situação para o filho de vocês e para o que está acontecendo. Uma forma da gente fazer esse treino de olhar, um exemplo para eu dar para vocês é assim. Sabe quando a gente, por exemplo, compra um carro verde-limão e a gente acha que ninguém tem aquele carro, que a gente nunca viu aquela cor na vida? E depois que a gente compra, a gente todos os cantos, todas as esquinas, um monte de carro verde-limão, é exatamente isso. É um treino de olhar, aquilo começa a chamar a nossa atenção. Eu vou ensinar durante esse curso o que é importante e o que deve chamar a atenção de vocês. Esse primeiro ponto, a gente sabe que a gente tem que atentar que comportamentos são muito mais do que rótulos. Eu preciso entender exatamente o que a criança está fazendo. Eu também preciso atentar para o que acontece antes. Esse comportamento é só na escola? É só em casa? É só com o pai? É só com a mãe? Isso tudo vai dar elementos para a gente. E por fim eu preciso perceber o que acontece depois. Esse comportamento, quais são as consequências? Como é que se modifica? Ele está conseguindo o que ele quer com isso? Ele está conseguindo fugir de alguma atividade com isso? Ele está conseguindo atenção dessa forma? Quando eu começo a responder essas perguntas do que acontece depois, eu vou compreender quais são as causas. E aí eu sei o que fazer para modificá-lo.
Eu espero que tenha sido muito produtiva essa aula para vocês. Contem com a gente no que vocês precisarem e muito obrigada por estarem aqui buscando o melhor para a família de vocês. Até a próxima aula, a gente vai detalhar mais alguns pontos que a gente conversou hoje aqui.